Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Pele, o podcast do grupo Med Systems, que traz inovações, tendências e tudo voltado para a área dermatológica e estética. Eu sou a Gi, gerente de marketing da unidade de negócios da Skins, que trabalha com injetáveis, e hoje está aqui comigo a Nath, que vai me ajudar aí nessa conversa. E também está aqui comigo hoje um convidado super especial, Dr. Luan Lobo, dermatologista. Oi, gente. Ele é um entusiasta sobre a beleza silenciosa, a beleza sofisticada, né, doutor? E ele vai trazer esse papo aqui pra gente hoje. E já vamos começar falando o que é sobre o conceito. O que é esse conceito, Dr. Quiet Beauty? Onde que ele surgiu? Conta pra gente. Queria agradecer o convite, estou muito honrado, é sempre uma delícia estar aqui, me sinto em casa. E eu acho que o conceito de Quiet Beauty ganhou mais destaque. Eu acho que depois que a gente viu tantos excessos, já era algo que a gente praticava no consultório, mas não tinha toda essa rede midiática por trás, né? E aí eu acho que esse destaque do Quiet ganhou esse espaço por conta do Quiet Luxury, que muito se falou no campo da moda, né, dos acessórios, sobre não extrapolar muito nessa linguagem estética. Eu acho que isso também ganhou o campo da dermatologia e estamos aqui hoje falando disso. Então, você acha que pode ser, assim, um contraponto, tipo, o que veio exatamente por conta desses excessos, porque teve isso, né, Nath, um pouco no passado, né? Acho que hoje está todo mundo prezando por uma quantidade menor de procedimento estético injetável, né, por conta desses procedimentos que deram um boom alguns anos atrás, e hoje as pessoas estão preconizando menos produtos e uma qualidade maior de pele também. Eu vejo que é sempre um movimento pendular. Quando vem uma tendência muito forte e o acesso a essa tendência muito massificado, tem sempre um movimento pendular de falar, opa, fomos demais, exageramos demais, vamos voltar um pouco, vamos colocar o pé no chão. Então a gente observa esses movimentos pendulares com essas tendências muito fortes de mercado. Então acho que foi realmente isso que aconteceu, um contraponto a quem... Talvez as pessoas que olharam esse excesso e viram, né, que esse excesso deu muito errado, falaram, poxa, vamos voltar um pouquinho atrás, vamos trazer um equilíbrio maior para a estética. Eu acho que foi exatamente isso. E assim, a gente já sabe que você acaba já praticando isso, né? Já está dentro da sua filosofia. Desde sempre, né? Na sua clínica, com seus pacientes. E assim, dentro dos seus procedimentos, dos procedimentos que você realiza, o que você traz, assim, que estaria dentro desse conceitual, né? Que traz essa beleza mais... né, que resulta nessa beleza mais sofisticada, mais silenciosa, dentro da sua prática, né? Mas até minimalista, né? Minimalista. É o que eu sempre falo, uma beleza minimalista, aquele rosto que você olha e está muito equilibrado, que não denuncia excesso de procedimento, não quer dizer que a gente não fez vários procedimentos ali. Quer dizer que a gente, na verdade, fez vários procedimentos, mas de forma individualizada, então, a partir das necessidades daquele rosto e de forma muito equilibrada. Então, a gente trabalha com associações de vários procedimentos que têm uma ação sinérgica equilibrada e que entregam aquele rosto bonito, elegante, sofisticado. E não é um rosto no qual o procedimento chega antes do rosto, né? Não é aquela história que quando você chega num ambiente, o procedimento grita. O procedimento não chega antes de você. Realmente, você chega com a sua assinatura, com a sua personalidade, com a sua beleza muito natural, só que naquele ápice da beleza é o que a gente busca no consultório. Muito bom. E sobre procedimentos, então, detalhando um pouquinho... alguns exemplos, assim, né? Porque o pessoal gosta de saber, né? A gente sabe que não existe receita de bolo, é sempre uma avaliação muito individualizada, mas se a gente fala, né, em camadas, que a gente precisa encontrar esse equilíbrio de camadas, um rosto jovem, um rosto com uma aparência descansada. Por que ele tem essa aparência jovem e descansada? Porque ainda existe um equilíbrio de saúde, de pele, músculo, coxins de gordura, osso, e a gente vai perdendo um pouco desse equilíbrio com o processo de envelhecimento. Então, se a gente vai trazendo de volta esse equilíbrio de saúde entre as camadas do rosto, a gente vai entregando esse ápice da beleza natural. Então, se a gente fala de pele, a gente está falando de lasers que trabalham a qualidade superficial da pele, então trabalham manchas,
poros, textura, viço. Se a gente aprofunda um pouquinho, né, vai para derme subcutânea, a gente tem os bioestimuladores, a gente tem os bioremodeladores, como o Profile, por exemplo, que vocês sabem. Maravilhoso. É uma das minhas grandes paixões. Laser trazendo nomes, a gente tem o Chrome, que eu trabalho a superfície da pele muito bem com o Chrome, essa qualidade global da pele. E aí a gente tem um ácido hialurônico para trazer sustentação, né? A gente tem até bioestímulo mais profundo, a gente pode atingir camada até óssea ou periósteo. Então, são procedimentos que vão tendo diferentes alvos nas camadas da pele para a gente chegar nesse equilíbrio sinérgico de saúde. Muito bom. E falando aí de que você citou, né? Por exemplo, porque muitas pessoas acabam tendo um pouco de medo, né? Assim, falando um pouquinho até dentro aqui da nossa unidade de negócio, que é o injetável, os que você citou, os preenchedores. É possível usar os preenchedores de maneira e trazer um resultado sutil, um resultado discreto? De forma natural, com certeza. né? Porque às vezes as pessoas falam em preenchimento, em filler e imaginam aquela coisa realmente exagerada, A né? grande questão que eu vejo é porque quando a gente olha as pessoas que claramente preencheram o rosto, assim, a pessoa não precisa falar que preencheu, você bate o olho e você fala, tá preenchida. Aquela pessoa você fala, nossa, preencheu. A pessoa que preencheu direito, você não consegue identificar que ela preencheu. Você só percebe que ela tá mais bonita, Você né? só mais percebe harmônica. que ela tá bem e tal. Então, o preenchedor, ele ganha esse estigma porque parece que todo mundo que preenche fica com aquele aspecto exagerado porque fica claro que a pessoa preencheu. Só que quantas pessoas preencheram, ficaram muito bem. Mas como elas não denunciam que preencheram, as pessoas não se dão conta do tanto de pessoa bela e natural que existe por aí preenchida. Então é possível não preencher, fica claro. Depende da técnica, do produto, Com certeza, o seu olhar, né? O olhar Como só clínico fica faz toda a claro para a diferença. grande massa aquilo que deu errado, as pessoas supõem que 100% Vai de ser quem assim. preenche fica Vai daquele ficar jeito. exagerado. Então, quando a gente trabalha multicamadas, como eu falei para vocês, a gente utiliza o ácido hialurônico de forma assertiva, no alvo certo, individualizado, onde aquele rosto precisa, de forma muito sensata, a gente consegue destacar os pontos de luz do rosto, a gente consegue destacar os pontos de estruturação para deixar aquele rosto bem definido, bem marcado. E quando eu falo bem marcado, não é aquele exagero de marcação. É realmente aquele rosto firme. Aquele rosto que tem os pontos de reflectância nos locais certos para entregar um ar de saúde, um ar de descanso. Que é o que todo mundo quer hoje, né? Exato, exatamente. Então, sim, tem como a gente preencher de forma muito sofisticada, onde o preenchedor não grita e de uma forma muito bonita. Todo dia eu faço preenchimento dos meus consultórios e várias vezes ao dia. As pessoas tendem a achar que porque eu trabalho com beleza natural, um ar mais sofisticado, eu não uso preenchedor. Muito pelo contrário. Eu uso todos os dias. Se a gente fala do público 30+, praticamente todos os pacientes que entram no meu consultório têm indicação de fazer o ácido hialurônico, que é o preenchedor, em algum ponto do rosto, ainda que de forma muito sutil e discreta, mas é muito difícil a gente não precisar usar nada de ácido hialurônico para fazer esse trabalho de sustentação, de estacas de lifting e de pontos de reflectância, né? Até para trazer um descanso, por exemplo, em região de olheira, né? Para dar um glow, uma hidratação no lábio. Então, o leque de aplicabilidade do preenchedor é muito grande. E bem executado, bem feito, usado com parcimônia, é uma ferramenta incrível e faz toda a diferença. Então é isso, gente, presta atenção. O volume nem sempre está atrelado a ácido hialurônico. Então, bem feito, bem executado, com um bom profissional, dá para ter resultados, assim, muito elegantes, muito sofisticados. E treinem o cérebro de vocês. Para quem gosta, né, de estudar sobre isso e tal, comecem a observar aquelas pessoas que vocês consideram, assim, que tá no ápice da beleza, que é natural, que é sofisticado. Provavelmente essa pessoa tem ácido hialurônico no rosto e você não tá ligado. Porque não tá exagerado, não tá óbvio. Então comecem a fazer esse exercício. É bem provável que vocês mudem um pouco a ótica em relação ao ácido hialurônico. Tá bem estrategicamente posicionado, né, o ácido hialurônico. Por exemplo, eu sempre trago o exemplo do meu rosto. Não que assim, ai meu Deus, é um exemplo de rosto natural. Eu acho que é. Eu acho que é também acho que é. Acredito que seja. E se você me pergunta se eu tenho um ácido hialurônico no meu rosto, obviamente que sim. Só que pouquinho nos locais estratégicos, muito bem definidos. Eu não tenho seringas e seringas e seringas no meu rosto. Mas sim.
Tenho ácido hialurônico. E as pessoas me perguntam isso, sabia? Você usa? E é comum. Você tem? Você não tem, né? Eu falo, tenho. Tem, mas isso, não denuncia, não fica aquela coisa escancarada. E eu acho que é bem por aí. Pra não perder a nossa autenticidade. A gente não tem que mudar drasticamente o nosso rosto. É realmente trazer o ápice da beleza, que às vezes estava um pouquinho escondido. E a gente chama pra superfície. Esse ápice da beleza. Muito bom. E aí, falando, por exemplo, você comentou, né, até sobre você, os seus pacientes, você percebe que esse movimento, essa busca nesse conceito do Quiet Beauty tem um público específico, assim, ou as pessoas estão realmente, a maior parte buscam isso, é uma tendência que muita gente está procurando, ou você acha que tem um público mais segmentado que busca esse conceito, assim, no seu dia a dia? Eu acho que hoje, se a gente pega o recorte, né, 2024, 2025, então o recorte mais atual, eu acho que tem 2 públicos focados no Quiet Beauty. Então, aquele público que sempre teve esse desejo, essa vontade, que é perene mesmo, que não muda muito de acordo com a tendência, que sempre gostou pela linguagem estética dela mesmo, desse aspecto mais natural, mais elegante. Eu acho mais elegante também, mais sofisticado. Então, independente da tendência do momento, ela não abre mão da naturalidade, ela não abre mão dessa linguagem estética mais minimalista. Mas às vezes ela leva até para outros lados, claro, né? Da moda, roupa, alimentação, casa, conceito, arquitetura, né? Exato. E tem realmente aquele público que é mais adepto à tendência. Então, que tá bombando, aquela pessoa passa a desejar, porque a gente tem rede social, a gente, né, tem as grandes mídias batendo nessa tecla, então vira um desejo realmente. Então, a gente tem esse público que está mais à mercê da tendência. Desse movimento, né? E eu acho que tem uma coisa que as tendências estão muito ligadas também ao poder de consumo do mercado. Então, tudo que de alguma forma hoje é exclusivo, é inacessível, gera desejo. Então, fazendo um recorte rápido, só para a gente não sair muito do tema, mas se a gente olha lá 10, 20 anos atrás, a estética era meio que inacessível. Os procedimentos cosmiátricos eram mais restritos. Então, poucos profissionais tinham altas habilidades, os custos eram infinitamente maiores. Então, era um campo meio inacessível. Então, criou-se um desejo em ter acesso aos procedimentos. Houve uma massificação de acesso aos procedimentos, especialmente na última década. Então, aquele anseio, eu preciso ter esse código de beleza, porque era um código de exclusividade, era um código de luxo, era um código de posicionamento social. Claro. Então, essa sede por acesso gerou exagero. Eu preciso ter. E eu preciso deixar claro que eu tenho acesso. E eu preciso deixar claro que eu tenho acesso. É um código de posicionamento. Quando você usa uma bolsa de luxo, é um código. Eu quero mostrar que eu fiz. Eu quero mostrar que eu comprei a bolsa, né? De repente até o exagero, né? Pra poder mostrar que você tem condições esse daquilo. anseio da validação de que eu tenho acesso gera exagero. E aí, massificou-se o acesso. O que quem quer estar acima da massa pensa? Eu não me identifico mais com esse código, porque massificou. Então, qual vai ser o meu novo código de exclusividade? É o movimento pendular. Então, volta para... Eu não me identifico mais com essa linguagem exagerada, porque massificou o acesso. Então, quando a gente olha a pirâmide até de poder de consumo de mercado, a gente tem esse movimento pendular, de que agora... talvez os procedimentos mais exclusivos são procedimentos de regeneração celular, né? De biorremodelação, medicina regenerativa, que hoje está mais nichada, ainda está mais inacessível, e tem tudo a ver com uma beleza mais natural, elegante, discreta. Então, a gente está voltando para a tendência mais natural, e isso tem a ver com realmente poder de consumo e códigos de exclusividade. Então, eu fico pensando, quando a gente massificar a medicina regenerativa, qual vai ser a nova tendência? Então, são movimentos de mercado. Então, tem pessoas que estão mais à mercê desse movimento quase que social, antropológico. Total. Mas tem as pessoas que têm esse desejo perene, enfim, por... né, estilo mesmo de vida, de criação de valores, enfim. Acho que é bem por aí, de linguagem estética. Do menos é mais, né? Exato. Não, foi um comparativo, assim, perfeito que você fez de moda, de que você tá inserido e agora eu não quero mais, porque eu não... Foi perfeito. Se a gente extrapola até pra logomania, né? Exatamente. Então, assim, teve a moda da logo, muita logo, e aí aquelas pessoas que são
altamente exclusivas dessas grifes falaram, bom, mas se massificou a logo que antes era um código meu de exclusividade de acesso, eu não quero mais isso. E aí a gente criou, né, esse topo da pirâmide, se é que a gente pode chamar assim, do poder de consumo, criou novos códigos que são identificáveis entre eles mesmos. Então, é um boné que não tem logo nenhuma, é um boné completamente liso, mas é feito de um material hiper nobre que custa 15 mil reais e que a pessoa que vai reconhecer aquele código é quem surfa nesse mundo, que é o importante para aquela pessoa que se considera no topo do poder de consumo. Então, e aí a gente vê que a logomania perdeu o valor porque massificou rede social, TikTok, todo mundo, logo. Então, você vê que o Quiet Beauty, ele segue um pouco do fluxo do Quiet Luxury, até porque são códigos visuais, seja moda, seja uma bolsa, seja uma boca, seja uma face, são códigos visuais. Então, muitas vezes, a roupa, a moda, o acessório, a joia, ela não está muito distante da face, do corpo. Então, tá tudo muito atrelado. E esse comportamento, falando ainda um pouquinho do comportamento desse consumidor, né, que tá aí vendo tudo, você acha que eles têm essa consciência de que existe um tratamento mais personalizado, existe um tratamento mais individualizado, ou você acha que eles ainda não... Esse movimento ele existe, ou você acha que ainda as tendências de eu quero fazer porque eu quero ter a boca da Angelina Jolie ainda, porque isso existiu, claro, né? Ou você acha que as pessoas estão se conscientizando de que eu tenho o meu perfil, os meus traços, eu quero permanecer, ou não, eu quero realmente mudar? Você acha que as pessoas se conscientizam? O que eu acho é que tem um outro tópico importante pra gente colocar nessa matemática toda, que é a pressão estética. Que a gente vive hoje com rede social, exato, com a pressão pela perfeição, todo mundo quer estar perfeito no story, abrindo a câmera frontal. Gente, todo mundo abre a câmera frontal assim de qualquer jeito, a gente leva um susto, né? Aquela coisa distorcida, tô mentindo? Verdade. Então, tem também nessa conta, não só a questão de códigos de exclusividade, códigos de riqueza, de luxo, mas tem também a pressão estética. Então, eu preciso estar com a boca perfeita, eu preciso estar exato, com o nariz perfeito, eu preciso estar com a minha mandíbula. Então, quando a gente mistura essa sopa de informações e de códigos sociais, a gente vai beirando o exagero. E aí, qual é a hora de parar? Qual é o freio? Porque se você preenche a boca, mas, nossa, meu nariz ainda tá estranho, aí você vai pro nariz. Aí, quando você preenche a boca ou faz uma cirurgia de nariz, não, mas meu olho ainda precisa, minha sobrancelha precisa estar mais arqueada. E aí você vai entrando numa onda que se não tem um médico muito sensato do seu lado para te aterrar, e como a gente frear, fala, stay grounded, né? Se não tem alguém para te aterrar e te alertar, muita gente vai indo pro exagero por conta dessa pressão estética também. Então, quando você me pergunta, será que as pessoas estão conscientes? Eu acho que a informação, ela existe. A pessoa consome um pouco dessa informação hoje, né? De ter cuidado, de ter cautela. Mas até que ponto a informação vai ser mais pesada do que a pressão estética? Como é que essa balança funciona? Porque vem alguém e fala, olha, tem a medicina regenerativa, você pode ficar mais beleza, você pode alcançar o ápice da sua beleza de uma forma mais elegante, mais natural, mais minimalista, mas aí tem a pressão estética apontando que ela tem que estar num padrão X. Ela quer ter acesso àquilo ali, que ela acha que realmente faz bem pra ela. Essa naturalidade, né? Mas será que ela vai ficar satisfeita com o natural? Exatamente, aí da balança. Será que ela vai ter autoconfiança de falar, a minha naturalidade é bela? Basta, né? Basta. Ou eu preciso me transformar, ou eu preciso adquirir uma estética que talvez a minha genética não me entregou de uma forma mais pronta. E aí vem muito a questão de criação, de como você se valida, da sua autoestima, né? Se as suas amigas estão favorecendo um lado ou o outro. Se momento que você está vivendo, né? Se essas pessoas estão elevando sua autoestima, ou se essas pessoas estão te invalidando. Olha, engordou demais. Nossa, seu nariz está estranho na foto. Nossa, mas seu cabelo hoje está com frizz. Então, depende muito do seu contexto social, do seu trabalho, do seu cônjuge. Tem cônjuge que eleva a mulher. Tem cônjuge que qualquer mínimo... engordou, hein? Pneuzinho. Nossa, seu cabelo, o que você...
Então, é muito complexo. Por isso que o dermatologista hoje, e o plástico também, eles viraram terapeutas, psicanalistas quase. Assim. Não é à toa que tá aí agora abriu o canal aberto uma novela, né? Uma minissérie que fala sobre isso, né? Perfeito. E a rede social, o tempo de hoje que a gente vive, tá totalmente atrelado a isso, porque antes você tinha o referencial da novela. Era a Giovanna Antonelli em O Clone, e aí o que ela usava, o acessório dela era tendência. Hoje, quantos influencers a gente tem? E a gente tem influencers classe A, B, C, D, E. É muita informação. É muita informação a todo momento. E você tem nichos também de tendência. Então, por isso que os terapeutas hoje estão com, assim, agendas lotadas. Não tem agenda. Não tem agenda. Só isso. Mas, então, eu acho que quando eu trago para minha profissão, é muito isso. Assim, hoje, quem me busca, e a rede social também faz esse filtro, quem me busca geralmente já sabe o meu método perfil de trabalho. Tá. Então, é muito improvável, não vou dizer que é impossível, mas é muito improvável que a mulher do mega cílio postiço, da mega unha com extensão, gel e o bocão me procure. Porque é uma estética mais maximalista que não dá muito match com o que eu pratico no dia a dia no consultório. Não combina. Perfeito. Então, é muito isso. Então, você precisa buscar um dermatologista que conversa um pouco com a sua linguagem estética. E se você acha que você está se perdendo, talvez seja interessante marcar uma conversa com um dermatologista mais minimalista e mais científico também. Né? De novo, não quer dizer que você não vai fazer procedimentos, quer dizer que eles vão ser planejados de uma forma equilibrada, de uma forma sinérgica, para que te entregue performance de tratamento. Então, como a gente falou, laser, chrome, profile, soft derm, mas de uma forma muito sofisticada para te entregar o ápice da beleza sem excesso. Muito bom. A gente vai estar quase encaminhando aí para o final e pegando até esse gancho que você falou. A gente tem um bloco que é tipo mitos e verdades aqui, né? Então, assim, por exemplo, Quiet Beauty significa não fazer procedimentos estéticos, que é exatamente o que você falou. Significa isso? A gente já viu que não, né? E vou até exagerar, assim, aquela beleza que não grita, se for olhar por lista, é que mais faz procedimento. Ela tem, muito mais procedimentos do que só aquela face harmonizada. Porque a face harmonizada é basicamente ácido hialurônico, só que em grande quantidade. Então, são 8, 10, 12, 15 seringas. Já aquele rosto que não tem aquele aspecto inflado, ali tem laser para qualidade de pele, ali tem bioremodelador profile, ali tem um pouquinho sim de ácido hialurônico, mas uma bem quantidade sutil. Menor, soft derm, ali talvez tenha fio, ali talvez tenha ultrassom microfocado, que a gente não falou muito do ultrassom microfocado aqui, mas eu amo para essa sustentação profunda. Então, se você elencar, ali tem 5, 6, 7 procedimentos, mas feito de forma equilibrada, sinérgica, para devolver esse equilíbrio multicamadas que a gente tem aos 15, aos 18, aos 20 anos e que a gente vai perdendo. Então, respondendo a sua pergunta, é um mito. E assim, na verdade é o oposto. Provavelmente aquele rosto Quiet Beauty, em termos de quantidade de tratamentos, geralmente tem mais tratamentos do que aquele rosto que escolheu um só ou 2, que é preenchedor toxina botulínica, e pronto. E aí exagerou muito, pesou muito a mão. Outra curiosidade, né? Se é mito ou verdade. Os injetáveis mais focados em preenchedores e outros injetáveis, podemos dizer que eles são incompatíveis com o conceito Quiet Beauty? A gente também já viu na entrevista, na conversa, que não. É bem isso que a gente falou. A gente executa eles de uma forma assertiva, cirúrgica, com bom diagnóstico, e com quantidades sutis que vão promover sustentação, que vão promover contorno, pontos de reflectância. Então, no consultório, por exemplo, não vou dizer que é impossível, mas é muito improvável eu fazer um preenchedor sem, por exemplo, um ultrassom microfocado. Então, trazendo as multicamadas, o ultrassom microfocado vai agir onde? Ali no subcutâneo, na camada muscular, né? No SMAS. Então, geralmente, para eu preencher um rosto, eu tenho que ter tratado essa sustentação muscular com ultrassom microfocado, por exemplo, né? Região periocular, região de terço médio. Então, o ácido hialurônico, ele combina totalmente com Quiet Luxury, só que feito de forma sensata. E elegante. Isso. E, para finalizar esse bloco, uma outra curiosidade também.
esses procedimentos, né, que proporcionam resultados mais naturais, que é exatamente o nosso foco aqui, eles necessitam de menos manutenção do que os procedimentos que deixam um ar mais marcado? Não funciona assim. Então, de novo, depende muito da nossa estratégia. Então, o planejamento é individualizado, né? Você vai precisar de profile, você vai precisar de laser, você vai precisar de toxina botulínica, ultrassom microfocado, enfim. E cada tratamento desse tem um calendário de manutenção. Então, falando, por exemplo, de ultrassom microfocado, a gente faz de 1 a 2 vezes ao ano, até 3, dependendo do grau de flacidez. Se eu falo de toxina botulínica, eu falo a cada 4 a 6 meses, mais ou menos. A linha Sofiderm e ácido hialurônico, aí já demora um pouco mais, 12, 18 meses. Então, o ácido hialurônico, que é o preenchedor, ele dura muito mais do que vários procedimentos. Então, dura mais do que um biorremodelador. Por exemplo, Profile a gente faz ali a cada 8 meses, 10 meses. Ele vai durar mais do que uma toxina botulínica. Então, os procedimentos que entregam resultados naturais e até de medicina regenerativa, eles têm sim um calendário de manutenção. E às vezes 2, 3 ou até mais vezes ao ano. São coisas completamente diferentes. Complementares e sinérgicas. Né? Perfeito. A gente queria agradecer, né, Nath? Se passar. Pois é. No piscar de olhos. Mas é um prazer ter você aqui com a gente de novo. A gente tem que marcar. Contem comigo, já quero voltar. Já quero voltar. E assim, até pra gente finalizar, queria que você desse algumas dicas para quem tá ouvindo, né? De quem quer buscar esses procedimentos, esses resultados, né? Esse conceito. Como que deve, por onde começar, quem procurar, quem recorrer? Eu acho que o mais importante é você buscar um profissional confiável, então busque referências, né? Tenha cuidado com a régua da rede social. Nem todo mundo que bomba nas trends, nem todo mundo que bomba na rede social tem uma qualidade técnico-científica alta. Então, busque em termos informação profissional, né? Exato. Você está falando então, também. Busque informação fora da rede social, busque referência, colegas de trabalho, familiares. Eu acho que é muito importante você escolher um profissional que tenha um trabalho baseado em evidência científica. Então, tem muitos tratamentos da moda que não tem uma chancela científica, que não tem tratamentos robustos por trás que chancelem a qualidade daquele tratamento. Então, cuidado com as modinhas. E eu acho que conversando com um bom profissional, criando um calendário de tratamento, um planejamento para aquele ano ou para aquele semestre, eu acho que é o caminho ideal para que você vá dando sementinhas de saúde para a sua pele. E ao final de 3, 6, 12 meses que seja, você tenha uma pele que você considere mais bonita, mais saudável, com mais vitalidade. Eu acho que é isso, porque afinal de contas é nossa roupa também, né? A pele é a primeira roupa que a gente ganha na vida. Então, acho que é isso. Queria agradecer, Dr. Luan. Muito obrigado, foi maravilhoso. Obrigado. Contem comigo, quero voltar muito já. Bom. Foi um prazer ter aqui o Dr. Luan com a gente. Obrigada, Nath, também, que nos ajudou aí nesse bate-papo. Né? Dr. Luan, para quem quiser te seguir, falando em rede social, né, acompanhar um pouquinho aí do seu trabalho, como que a gente te acha? Eu tô basicamente no Instagram, gente. Eu sei que eu preciso surfar mais o TikTok, eu sei disso. Mas os millennials vão me entender, a gente tem um pouco mais de dificuldade. Mas eu tô basicamente no Instagram. É Dr. DR de Dr. Luan Lobo. Meu Luan tem um charme que tem 2 N's no final. Então, Dr. Luan Lobo, tudo junto. Vocês vão me encontrar no Instagram. E a gente troca lá dicas. Tô nos stories, nos Reels da vida. Doutora atende em São Paulo, né? Atendo em São Paulo, minha base é São Paulo, mas eu sou brasiliense, vocês sabem, então eu dou esse carinho pra minha terra natal. Todo mês eu atendo em Brasília também, fico ali uma semaninha atendendo. Perfeito. E são meus 2 pontos de foco profissional. Maravilha. Perfeito. Pessoal, um beijo, obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.